Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro aí do Sindustrigo. E antes de iniciarmos efetivamente os trabalhos, gostaria de convidar o nosso presidente, o Valnei Vargas, para que faça aí as boas-vindas. Bom, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Um agradecimento especial para a Cristina, para a Cristiane e para a Atuari, né, que é a nossa assessoria de imprensa, que faz o Sindustrigo andar. Os nossos patrocinadores, um deles aqui, como palestrante nesse dia, né, a Sangate, e também aos mediadores. Agradeço a presença de todo mundo. E já falamos um pouquinho de história aqui, né, sem querer, atrapalhamos, fizemos o público ouvir as nossas confissões de tempo aqui, eu e o Ricardo. Bom, eu tenho, rapidamente, eu acho que todo mundo tem, nesses tempos aqui, no início da semana, a tarefa de decidir que webinar vai assistir na semana, né? Porque são tantas e normalmente todas com muito conteúdo e a gente agora tem essa nova tarefa, né? É engraçado isso, mas eu inicio a semana decidindo quais que eu vou conseguir assistir. E a gente tem que fazer alguns cortes, porque foco é isso, né? Foco, de vez em quando, é ter que dizer não para alguma coisa. Agora, eu fico especialmente interessado e até empolgado quando o Sindustrigo promove um webinar dessa natureza, né? Uma webinar técnica, porque eu, assim como o Ricardo aí do Correcta e tantos outros, eu sou um moleiro que virou administrador, né? A minha origem é a moagem, eu sou um técnico em moagem, sou ainda um moleiro, para desespero do Vicente Sete e do Adalto, que são os gerentes das duas plantas do Anaconda, que eu entro no moinho querendo dar pitaco ainda. E eu tenho muito respeito por esse tema e muita atenção por ele, porque assim, na condição de administrador hoje, a gente tem algumas demandas que são prementes, então tem aí a reforma tributária, tem o câmbio e tudo isso vai avançando e vai tomando conta do dia da gente, porque são situações prementes. E a gente tende a esquecer que nesse momento, se o nosso moleiro estivesse descuidando de uma raia de primeira rotura, o impacto na última linha pode ser até maior do que a eventual reforma tributária ou o câmbio. A gente tende a esquecer que se um microdosador do sistema de mistura não estiver funcionando adequadamente, a gente perde um grande cliente, perde um grande faturamento e gasta um monte de dinheiro em aditivação, em enzima, por conta de um detalhe técnico que tem que estar sendo visto. Então, é sempre importante ter o tema técnico presente e persistentemente discutido e divulgado. Eu administro com o cacuete do moleiro, né? Cuidando de detalhes, porque o moleiro é esse cara que cuida de detalhes, a gente precisa desse cara lá dentro, cuidando das... É uma coluna de aspiração desregulada e todo mundo sabe que o trigo vai para o farelo e lá se foi o dinheiro do patrão. E às vezes isso é mais importante que o câmbio, né? Então eu agradeço muito por conta disso, a presença do Rogério aqui representando a Sangate. Acho que a gente tem na Sangate uma referência de décadas, né? Sempre, e a Sangate com um perfil muito afinado com o estilão dos moinhos brasileiros, né? Muito pé no chão, muito consciente de quais são as nossas realidades, discutindo muito a tecnologia, abrindo espaço para a discussão do investimento, que é muito importante. Então, é um prazer ter a presença da Sangate aqui nesse evento. Conheço pouco o artista que vai ser o nosso palestrante hoje, mas no pouco que eu já participei, eu vi que ele tem o jeitão da Sangate, né? É um cara que fala de qualidade e de tecnologia lá em cima, mas que entende que na hora de discutir negócio, ele tem que estar com os pés no chão, em cima dessa plataforma que a gente atua, que é uma plataforma, às vezes, não tão consistente, né? Então, é um prazer recebê-lo. Agradeço também a moderação do Max, que está trabalhando com a gente no Anaconda agora, mas é um cara que tem uma experiência enorme nesse assunto de aditivação, vai moderar um dos painéis. E o Ricardo Mota, que, como a gente já conversou aqui, é um baita de um engenheiro, uma formação acadêmica excepcional, 10 vezes melhor do que a minha, mas também é um moleiro prático que cresceu e evoluiu.
Cristina, eu estava no mudo? As últimas palavras, Valnei, acho que fui culpa minha, desculpa. Tá ok. Mas passei minha mensagem? Sim. Então tá bom. Ok. Então, antes de passar a palavra para o nosso primeiro moderador, que é o Max, como o Valnei já comentou, da empresa Correcta, que vai coordenar o nosso primeiro painel, do primeiro tema. Depois nós teremos o segundo tema sobre farinha integral, que aí vai ser coordenado pelo Ricardo Mota, da Correcta. Eu vou passar alguns recadinhos importantes para que o andamento aqui do nosso encontro seja o mais proveitoso possível. Então, pedir que todos que estão aqui participando, que coloquem o nome e o nome da empresa, para que a gente tenha isso registrado, né, esses participantes. Atenção quanto ao microfone, tá? Deixar sempre o microfone no mudo, apesar de eu estar aqui sempre tentando, né, acompanhar, mas é importante todos estarem atentos. Para uma melhor visualização, caso queiram, o Speaker View é a melhor alternativa aí na ferramenta do Zoom. Então, nós teremos 2 temas na manhã de hoje, a previsão de término é por volta de meio-dia. Ao término de cada painel, nós abriremos para perguntas. Porém, se durante o encontro, durante a apresentação, as perguntas já podem ser registradas no bate-papo, né, para deixar já registradas, e ao término nós direcionaremos essas perguntas para os moderadores, ou se ao término quiser também levantar a mãozinha e fazer uma pergunta oralmente, também isso é possível. A apresentação será encaminhada posteriormente por e-mail para todos, e esse evento ele vai ficar gravado no YouTube, tem a página lá do Sindustrigo e vai ficar lá gravado para quem quiser acompanhar posteriormente. Então, eu convido agora o Max. Seja bem-vindo, Max, obrigada, para fazer aí a nossa abertura do nosso primeiro painel de hoje. Obrigado, Cristina. Obrigado, Valnei. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite para participar desse evento como mediador da primeira palestra do nosso colega Rogério. Bom, a indústria brasileira de moagem de trigo ela é muito desenvolvida e consegue atender à diversidade da demanda da indústria de transformação. Se, por um lado, vemos uma vertente de qualificação, resgatando o trabalho puríssimo e minucioso, onde a qualidade da farinha é percebida pelas mãos do padeiro, que amassa, modela e fermenta e assa pequenas obras de arte. Por outro lado, grandes plantas industriais de altíssima produtividade estão atentas a indicadores de performance cruéis. É fundamental que os fornecedores dessa cadeia entendam esses indicadores, entendam as demandas dos seus clientes e busquem e contribuam para a excelência operacional de suas plantas. Nesse âmbito, aditivos e ingredientes são importantes ferramentas para a sintonia fina dos perfis geológicos e minimizam as variações naturais intrínsecas ao produto de origem biológica, que é o trigo. Lembrando que o sindicato tem filiados de diversos portes e que a missão dele é que todos sejam contemplados, o nosso colega Rogério agora vai nos brindar com um leque de opções em tecnologia na palestra, que tem o tema como misturas, microdosadores automáticos para farinha, tecnologia de produção de farinha. Deixo a palavra com o Rogério e acredito que, para um bom andamento, o que você acha, Rogério? Deixamos as perguntas todas para o final? Pode ser, sim. Ok, perfeito. Então, boa palestra. Ótimo. Bem, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado, Max, pelas palavras, obrigado, Valnei, pelas palavras, Ricardo e todo mundo, Cristina, todos que estão aqui presentes. Muito bom ver aqui velhos amigos, velhos parceiros de Sangate aqui, isso é muito gratificante para a gente, né? Apesar de eu ainda prefiro estar falando frente a frente com todos, né? Mas, infelizmente, ainda não conseguimos, então vamos aqui olhando para a tela do computador. Particularmente, eu me sinto um pouco mal, mas tudo bem. Me desculpem aqui alguma falha, alguma coisa que possa faltar, né? É um prazer estar aqui, podendo passar um pouco do que a Sangate tem para oferecer como tecnologia, e não só a Sangate, mas também a experiência de cada um, a experiência que nós temos no mercado,
a minha experiência um pouco também, né? Um pouco que eu tenho, posso estar tentando contribuir para vocês. Valnei Mota, eu acho que o problema de cabelo realmente é alergia de farinha, né? Porque também eu acho que a farinha derruba, eu acho que esse é um problema. Né? Antes da Sangate, né? Hoje eu estou no comercial, né? À frente do comercial aqui na Sangate, já completando quase 5 anos, mas eu venho também de outros moinhos, né? De moinhos de trigo, moinhos de milho, então já tive sentado aí desse lado da mesa também, fazendo o processamento. Né? É um prazer, vejo aqui grandes amigos, muito bom estar aqui falando com vocês. Bem, eu não vou... Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, creio que todos já estão vendo. Sim. Eu não vou aqui colocar de forma alguma que é uma palestra ou algum tipo de ensino, isso eu realmente deixo, pelas palavras do Valnei, eu deixo para o Ricardo, para o Pedro, que eles sim são os nossos professores aqui na Sangate, né, e de muitos moleiros ali no curso, né, de moagem aqui no Brasil. Eu venho mais tentando trocar uma ideia, mostrando algumas novidades, e é interessante, essa palestra eu já tive a oportunidade de fazê-la fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, em vários países na América Latina, e é interessante, né? É interessante porque eu considero hoje que a indústria de moagem no Brasil, olha, a gente, longe de dizer que a gente perde para alguém, não, eu acho que a gente está muito bem, obrigado, nossos moinhos estão muito bem posicionados em relação à tecnologia, qualidade de produto, a segurança. Então, talvez, eu até comentei com a Cristina, quando eu falei desse tema, eu falei, Cristina, olha, é um tema que, quando eu fiz fora do Brasil, e principalmente América Latina, mesmo Estados Unidos, era muito interessante, né? Os moinhos não estão ainda tão acostumados, né? No Brasil já é um pouco da nossa vivência. Claro que aqui eu vou mostrar alguns passos a mais, algumas tecnologias um pouco mais refinadas, que alguns moinhos já têm, outros nem tanto, mas isso é muito interessante. Então, nós aqui da indústria moageira no Brasil podemos, olha, bater no peito e dizer que estamos muito bem, obrigado, em relação à tecnologia, à qualidade no posicionamento no mundo, tá? Bem, eu vou falar um pouquinho aqui, longe de dizer, eu não sou especialista em qualidade de farinha ou ingredientes, né? Mas eu vou dizer um pouco mais do processo em si, do que a gente apresenta, do que a gente vê de novidade, né? Então, eu vou falar um pouco de misturas, como o Max já nos adiantou, eu vou falar um pouco das misturas e microdosadores aí automáticos, visando um pouco mais para farinhas, tá? Pessoal, e por que isso, né? É interessante quando a gente para um pouco para pensar, né? Então, se eu posso colocar aqui uma cronologia, né, dos moinhos, a gente pode dizer que o moinho ali antes, né, no número 1, o moinho antes não tinha uma restrição, né? Ou seja, moía-se um grão e produzia uma farinha, e a farinha que saísse era ela que você tinha, né? Isso eu estou dizendo muitos anos atrás. Então, nós não tínhamos essa preocupação tão grande assim na qualidade da farinha. Se moía um grão e se produzia uma farinha. Claro que depois nós começamos a trabalhar na segregação do trigo, né, para buscar já alguma diferenciação de farinha. Poxa, uma farinha para um tipo de pão, para uma massa, para um biscoito. Então, a gente já começa a separar os trigos ali conforme a qualidade da farinha vem sentindo essa necessidade de diferenciação. Começamos a trabalhar com mesclas de trigo. Praticamente, quando a gente começa a separar o trigo, a gente começa a trazer mesclas. E, sem dúvida, a mescla de trigo é sempre buscando a qualidade, a eficiência na farinha, com custo, né? Nós nunca, assim como o Valnei comentou, né, nós nunca podemos perder a visão da balança, né? Ter a melhor farinha, a melhor qualidade com o melhor custo. Essa é a busca e o segredo de todos os moinhos, né? Isso não é segredo de ninguém, mas é isso que a gente tem que buscar, excelência no menor custo. Isso é fato. E agora a gente está indo para o nosso quarto estágio, onde a gente busca não mais só mesclar trigos, né? A gente continua ainda, claro, mesclando trigos,
mas a gente começa a mesclar farinhas, né? Então, a gente começa a buscar a mescla, a busca da excelência na qualidade do produto final, na mesclas de farinha. E, além disso, nas dosagens dos ingredientes novos, né? Foi-se a época que qualidade de farinha dependia, sim, e tão somente do trigo e do processo de moagem. Hoje nós temos aí ingredientes que podem nos ajudar a trazer essa qualidade também. Então, é isso um pouco que a gente vai estar comentando, né? Nessa fase 4 aqui, onde volta a falar, Brasil, nós já estamos um passo aí bem adiantado nessa fase 4, eu considero, muitos outros países não, por incrível que pareça, mas não. Por que isso? E por que nós temos que estar evoluindo? Por que a gente precisou buscar essa evolução? Simplesmente porque hoje nós temos uma infinidade de produtos. Eu sempre gosto de comentar, né? Quando criança nós tínhamos padarias, né? Até hoje nós temos padarias, mas hoje nós temos boutiques de pães, né? Então não existe só mais um tipo de pão, existe uma infinidade de pães, infinidade de biscoitos, infinidade de massas, né? De pastas. Então aumentou muito a busca de produtos diferenciados e isso busca novas matérias-primas, sem dúvida. Um outro ponto, né, que eu sempre gosto de comentar, claro, olhando a visão agora dos moinhos, né, os nossos clientes, quando moinhos, né, então as especificações dos clientes acabaram. Desculpa, deixa eu só retornar aqui. Só um segundo. Eu não sei se vocês estão enxergando essa tábua preta aqui, eu não sei minimizá-la. Mas tudo bem. Não, qual? Não. Tá... porque eu enxergo uma tábua preta em cima, vocês não. Não, Rogério, pode continuar, para a gente está ótimo. Perfeito, obrigado. Então tá, então assim, falando um pouco assim dos nossos clientes, né, pessoal? Foi-se a época que os moinhos tinham ali 3, 4 SKUs, né? Farinhas especiais, farinhas comum. Não, agora nós temos que trabalhar numa infinidade de especificações, né? Cada cliente hoje busca sua especificação para o seu processo. E eu ainda comento, né? Muitas vezes, às vezes nós temos clientes finais, né? Os clientes das farinhas, que fazem os mesmos produtos praticamente e cada um tem a sua especificação. E isso, claro, devido ao seu processo, à sua necessidade, alguma coisa que pode se alterar. Então, cada vez mais as especificações dos nossos clientes mais rigorosas, né? Então, a gente tem que buscar ali. E se a gente quer participar desse mercado, se a gente quer vender, você tem que se adaptar e atender às exigências. Outro ponto, como eu já disse antes, são as possibilidades, né? Como eu disse aqui, a qualidade hoje final da farinha, do produto final, não depende somente do trigo e do processo, mas hoje nós temos uma infinidade de produtos, de microingredientes, de ingredientes que são adicionados na farinha, buscando ali essa eficiência na qualidade final, né? Então, hoje nós temos aí a nossa tecnologia em produtos. Não vou entrar em detalhes aqui, o que cada produto traz, mas é uma realidade hoje para todos os moinhos que trabalham com isso, né? Então, nós temos essas frentes que a gente pode estar trabalhando. Além disso, o moinho, isso é um ponto muito interessante, né? Quando a gente olha lá fora, em alguns países, os moinhos ainda não partiram para produtos pré-misturas, produtos prontos, né? Eles ainda são muito focados em farinha só, né? Existem as outras indústrias de transformação, de misturas. Mas aqui não, a nossa realidade é que os moinhos já estão vendendo não só mais commodity, né? Muito menos, nem podemos falar mais hoje farinha como commodity. Hoje é uma farinha especializada para um determinado produto, e aí eu quase que me arrisco a falar que nós vendemos serviço, né? Então você vende facilidade, seja para um food service, seja para uma padaria, seja para a dona de casa, que ela já vai comprar o produto pronto para fazer o seu bolo. Então, cada vez mais o moinho buscando essas alternativas, claro, para agregar valor ao seu produto e assim melhorar sua rentabilidade, melhorar seu mercado
melhorar aí os seus SKUs para que possa ter um pacote de ofertas maior para os clientes. Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje. Muito nítido, muito claro. E aí, falando um pouco de tudo isso, eu vou entrar agora praticamente nas misturas, né? Vamos falar agora dos processos. Eu falei um pouquinho do porquê que a gente considera isso muito importante hoje para o mercado aí de todos os moinhos, e agora nós vamos falar um pouco dos processos, né? Como eu comentei, né, pessoal, isso é o nosso arroz com feijão. Então, a gente mescla ali um trigo, 2 trigos, algumas qualidades de trigo, sempre buscando a qualidade versus custo. Esse é o segredo para a mescla de trigos na procura da farinha, né? É você ter a melhor qualidade com menor custo. Então, nós mesclamos os trigos, produzimos ali 1, 2 farinhas, 3 farinhas, né? Em cada processo, em cada moagem, né? Esse é o nosso beabá de todos os moinhos, sem segredo algum. Porém, quando a gente fala da possibilidade de mesclas de farinha e novos ingredientes, eu gosto de mostrar essa tela para a gente entender bem do que está falando. Eu continuo mesclando os trigos, os moinhos continuam buscando essas mesclas, continua produzindo o que a gente chama de farinhas bases, né? Então, a gente produz 1, 2, 3, 4 tipos de farinhas bases ali, né? Porém, dessa possibilidade, dessas farinhas bases, quando a gente entra na possibilidade de fazer mesclas de diferentes percentuais entre farinhas, né? Ainda podendo acrescentar microingredientes, né? Você vai misturar essas farinhas, esses ingredientes, aí você passa a ter não mais 1, 2, 3 farinhas, mas você passa a ter uma infinidade de possibilidade de farinhas, né? E aí o céu é o limite, quer dizer, você passa a ter um número de SKUs muito maior. Algo que é impossível da gente pensar nessa infinidade de SKUs se você toda hora tiver que mexer isso no trigo. Se toda hora você tiver que fazer uma mescla, correção de mescla, alterar mescla, buscar trigos diferentes, para você tentar adaptar e ter essa infinidade de possibilidade de SKUs, é algo quase que impraticável no moinho. A gente sabe disso, né? Só o tempo que você leva de trocar um trigo, de regular o moinho para aquele específica mescla, para aquela específica qualidade de trigo, isso requer um tempo, um produto, um desgaste ali no processo, que quase que fica inviável se você for pensar que você tem que fazer uma moagem com 10, 15 tipos de mesclas diferentes para atender 10, 15 tipos de farinhas diferentes. Então, essa aqui é a nossa principal ideia, nossa principal ponto aqui, é onde a gente vai estar focando, tá? É trazer essa possibilidade para os moinhos. Por que isso? Outro ponto. Aqui algumas palavras que eu escuto muito, né? A gente conversa muito nos moinhos e eu vivi isso muito, né? Quando a gente fala de mescla de trigo, pessoal, eu gosto de comentar uma frase. A frase é: eu espero que, né? Por que eu espero que? Porque, na verdade, o laboratório de qualidade ela analisa o trigo, né? Então, nós vamos fazer uma análise no trigo e não no produto final. Claro que depois analisamos o produto final, mas a busca da qualidade é em cima do trigo. O processo de moagem interfere na qualidade da farinha, né? Eu escutei aí dos nossos grandes mestres na moagem, né? Você pode ter um ótimo trigo, excelente qualidade, e o processo pode acabar com essa qualidade, né? Você pode destruir a qualidade do trigo na moagem, no processo. Você nunca vai conseguir pegar um trigo péssimo e a moagem transformar em farinha, uma ótima farinha. Então, o processo de moagem, ela interfere na qualidade e ou ela consegue manter a qualidade da farinha do trigo, ou ela acaba com a qualidade, né? Então, ela é um ponto fundamental aí no processo final da qualidade. E outra frase que eu sempre falo, que é o trigo, infelizmente, não respeita muito a matemática, né? Se você pegar 2 trigos com 2 proteínas, fazer a soma deles meio a meio e no final achar que vai ter uma média ali, geralmente isso não é tão assim, né? Então, o trigo ele não respeita muito a matemática das contas ali antes, né? E quando a gente fala das mesclas de farinha, aí é um ponto interessante. Eu já mudo a frase para o eu sei que, porque agora você está analisando a farinha, o produto final. Então, você tem já os números do seu produto final.
o processo de moagem não vai interferir mais, porque a farinha já está pronta. Então, você já está analisando ali no final, né? Então, o processo de moagem já passou, né? E a farinha, eu não vou dizer que ela respeita a matemática, não, mas ela respeita mais do que o trigo. Então, quando você vai fazer alguma mescla de farinha, a conta matemática ali, ela respeita um pouco melhor o que você está buscando no final, tá? E existe uma frase a mais aí que eu gostaria de colocar, que, pessoal, quando a gente faz mesclas de trigo, você analisa um trigo, faz uma mescla na expectativa que você vai ter um produto, só que você só vai ver esse produto depois de 16, 15, 20 horas, 21, 24 horas de repouso, depois de moer esse produto, e ainda você vai moer esse produto e você tem que acompanhar a moagem de hora em hora para ver se não vai ter variação e tudo mais. Então, o resultado final do produto, ele tem 24 horas aí, até mais, para você saber o que vai acontecer. A farinha, não. Se você fez uma análise, fez uma mescla de farinha e viu que não está do jeito que você procura, você mexe na mescla ali antes do ensaque, antes da expedição. Então, você faz essa correção no final do produto, ali na boca do ensaque, né? Então, você tem uma resposta muito mais rápida, tá? Para poder tomar essa decisão e, assim, trazer a correção para ter um produto final, ok? E aí, quando a gente vai falar de misturas, né? Aí eu gosto de separar as misturas em duas situações, né? Nós temos aí as misturas para o sistema de batch, né? Aí são os misturadores intensivos, né? Onde você ali vai ter as misturas mais elaboradas, mais complexas, né? Porque você tem uma melhor homogeneização do produto, né? Existe possibilidades aí de você acrescentar líquidos, né? Os polissorbatos, as gorduras, até gorduras sólidas. Então, quando você procura uma homogeneização melhor, quando você tem alguma dificuldade a mais para garantir esse teu produto final, né? Uma dosagem mais complexa, a gente sempre vai para os misturadores por batch, né? E aí existe uma infinidade de modelos, né, e de possibilidades. Por exemplo, na foto que nós colocamos aqui, sistemas de paz interno, né? Então, você tem o sistema de espátula, sistema de Vollmer, de helicoide, cada um voltada para um determinado produto, para uma determinada característica do produto final da mistura que você procura, tá? Possibilidade de colocar os intensificadores, né? Os intensificadores são muito usados quando você tem que usar produtos de difícil homogeneização, por exemplo, gorduras sólidas, né? Então, você tem a possibilidade de colocar os intensificadores. Então, hoje o equipamento está cada vez mais especializado muito para o tipo de produto que você vai trabalhar, né? Até mesmo o moinho que fala, Rogério, mas eu vou trabalhar com vários. Eu tenho vários equipamentos que eu posso estar trabalhando, vários produtos que eu posso estar trabalhando. Existe até um equipamento genérico, né, que você vai estar atendendo todos. Ele não vai ser especializado para todos os produtos, mas ele vai conseguir te atender em todos de uma forma geral. E isso é muito interessante, tá? Isso é um ponto que eu coloco como forte na Sangate, o Valnei. Obrigado pelas palavras mais uma vez, ele colocou no início, né? A gente tenta conversar, ver a necessidade de todos os moinhos, para justamente a gente ir com uma melhor solução. Uma melhor solução para um talvez não seja para outro moinho, né? Assim como, fazendo uma correção, né? Até para depois vocês não me puxarem a orelha, que eu falei um pouco aqui de melhor farinha, né? E aí a pergunta que todo mundo sempre me fazia quando eu estava nos moinhos, né? Rogério, qual que é a melhor farinha? Eu falei, depende para o que você vai usar, né? Não existe melhor farinha, pior farinha, né? Existe a farinha ideal para o que você vai usar. E quando a gente está falando do sistema de mistura, pessoal, uma frase que eu sei que todos já ouviram aí, né? Muitas vezes, melhor do que você ter uma melhor farinha, seja ela para panificação, a melhor farinha para panificação, o mais importante é você ter a mesma farinha todos os dias, né? Porque o teu cliente, ele aprende a trabalhar com a sua farinha. Então, às vezes, você não tem uma farinha com uma estabilidade altíssima, você não tem uma farinha com W altíssimo, você não tem uma farinha top dos mundos, com 100% de trigo canadense, né? Seja o que for,
mas você tem sempre a mesma farinha. Esse é um ponto fundamental. E quando a gente vai falar no trigo, né, eu acho que o trigo ocorre pouquíssimas variações, né? A gente quase que não vê variação de qualidade nos trigos, né? Trigos argentinos, os nossos nacionais, eles são sempre muito estáveis, né? Se a gente pode considerar, claro que não, né? Então a gente tem esse problema sempre, troca de navio, troca o trigo, aí você tem que sair correndo atrás do seu moinho. Então essas misturas de farinha, ela te traz até isso, né? Essa possibilidade de você manter essa estabilização na qualidade final do teu produto. Desculpa, eu voltei um pouquinho, porque acabou que eu engoli essa parte, mas é um ponto muito importante. Falando um pouco ainda, né, a gente tem ainda linhas de misturadores premium, né? Então, as linhas de misturadores premium que você vai estar 100% equipamento inoxidável, 100% polido, né? Então, lá dentro você pode pentear o cabelo, porque ele é todo espelhado lá dentro. Esses tipos de misturadores são muito voltados para misturadores onde você vai trabalhar com um acréscimo de gorduras, líquidos, num percentual maior, né? Por exemplo, nós temos vários equipamentos desses sendo aplicado fora do Brasil. Não é muito costume, apesar que no Brasil já tem, mas, por exemplo, México, alguns países, Colômbia, você tem uma farinha que vai um teor de gordura muito alto, né? Para a produção das tortilhas, você tem lá 22% de gordura sólida. Então, acaba que você precisa partir para um equipamento onde que ele tem um grau ali de facilidade de limpeza, de food safety maior, né? Porque são produtos muito mais que contaminam muito mais fácil, né? Por exemplo, as linhas que trabalham com bolo, né? A gente tem aqui no Brasil nossas linhas de bolo, que você entra uma hora com chocolate, depois você vai fazer bolo neutro. Então, são equipamentos que você facilita muito a limpeza, né? Você tem um acesso no interior muito mais fácil, né? Não precisa entrar dentro do equipamento, buscando a segurança, né, pessoal? Entrar dentro do misturador é um espaço confinado. Então, nesse caso, você consegue fazer a higienização por fora, você não tem nenhum canto morto, né? São todos cantos arredondados. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, numa linha de misturas de bolo, a gente indica esses misturadores mais premiums, né? Para você ter essa facilidade, tanto na food safety, na higienização, para troca de produtos, né? O nosso panetone, né? Quem não sofre quando vai fazer a pré-mistura de panetone ali, que você entra ali com 18% de 20% de gordura, então é terrível depois para limpar. Então, esses equipamentos premium acabam te facilitando esse trabalho a mais, né? Além das misturas por batch, aí nós também trabalhamos nas linhas de misturas de fluxo contínuo, né? Sistemas contínuos. São mesclas mais simples, né? Geralmente, quando você vai mesclar somente partículas sólidas, né? Seja farinha com farinha, seja farinha com ferro e ácido fólico para ter uma melhor homogenização, ou com algum microingrediente ali. Então, você coloca esse misturador, geralmente, no seu sistema antes de ensaque, antes do carregamento, e você já mescla ali o produto e a farinha na hora que você está enviando para a sua expedição, na hora que você está enviando para a tua linha de ensaque. Então, são linhas que elas funcionam muito bem, tem uma homogeneização muito boa, mas um pouco para produtos menos complexos, né? Você consegue ter um fluxo aí, uma capacidade de produção maior, porque é um fluxo contínuo, né? Então, você acaba tendo aí, conseguindo fluxos maiores dentro do teu processo e funciona muito bem, né? Essa é um produto que vários moinhos têm, existe, conhece, e é uma linha que a gente trabalha também, tá? Falando um pouco dos sistemas de microdosagens, né, pessoal? Então, cada vez mais, os moinhos trabalham ali com o sistema, muitos moinhos ainda trabalham com o sistema de núcleo, né? Então, você faz um núcleo, o núcleo é um composto com vários ingredientes que você prepara lá no seu laboratório, e aí você dosa aquele núcleo na sua mistura, né? Hoje, cada vez mais, nós estamos trabalhando numa frente onde que você vai preparar esse núcleo nas centrais de microdosagem. Então, você acaba que você não tem mais um núcleo, você vai ter os ingredientes separados e esse núcleo passa a ser feito na hora, ali no momento que você está preparando a sua mistura. O que é bom nisso? Você pode fazer correções, né? Então, conforme você vai analisando a sua mistura, você pode fazer correções ali na hora,
tá? Você controla a injeção dos ingredientes separados, então você tem um controle ali online do que você está dosando nos seus produtos, né? Então, esse é um exemplo, essa foto é um exemplo de uma central de microingredientes, né? São 8 aqui microdosadores, que você dosa os ingredientes na hora que você está fazendo a mistura. Microdosadores, nós podemos falar de 2 modelos, né? Nós temos os modelos volumétricos. Volumétrico, como o próprio nome diz, pessoal, ele não é uma balança, né? Então, ele tem uma dosagem volumétrica, você estima ali pelo peso específico do produto quanto que você está dosando. Ele tem, é claro, menor investimento, é o menor valor de investimento, tem uma boa precisão. Por que eu digo que tem uma boa precisão? Porque você não varia tanto os ingredientes, né? Você sempre trabalha com o mesmo ingrediente ali. Você pode estar monitorando essa dosagem, então, de tempos em tempos, você vai lá e checa se a dosagem que você programou está sendo respeitada, né? Ou a quantidade. Então, ele tem, sim, a sua precisão, tem a sua boa precisão, mas tem os sistemas gravimétricos, que aí nós estamos falando de balanças de precisão, onde realmente você vai controlar ali exatamente o que você está dosando, né? Por peso, né? Você está pesando a quantidade do ingrediente que você está sendo adicionado. E ainda com a possibilidade de, por exemplo, você conectar isso numa balança de farinha, numa balança de fluxo de farinha do seu moinho, e aí você está variando. Quer dizer, se você variar o fluxo da farinha lá no seu moinho, o microdosador ele vai variar também para manter a precisão, para manter sempre o mesmo a mesmo percentual de dosagem que é fundamental no seu produto, né? Então, nós falamos de dois equipamentos aí, cada um com a sua qualidade, né? Claro que o gravimétrico demanda um investimento maior, né? Por ser uma balança de precisão, mas ele tem os seus prós também, e não desmerecendo de forma alguma os sistemas volumétricos, que têm ótimos resultados. Ok? Falando ainda de sistemas de dosagens, né, eu não gostaria de falar só dos microingredientes, né? Hoje, cada vez mais os moinhos estão especializando em produtos finais, né? Então, além dos sistemas de microdosagens que eu mostrei para vocês, nós podemos ter aí sistemas de dosagens de líquido, né? Um sistema de dosagem de polissorbato automático, né? Então, você vai colocar na sua receita lá exatamente quanto que você quer dosar, e ele vai dosar no seu misturador em forma de spray, já facilitando a homogeneização no produto, né? Então, não é mais aquela torneirinha que deixa esguichar lá dentro, então você já calcula a dosagem na sua mistura por spray para ela facilitar essa homogeneização, e assim, esse é um grande segredo, né? Você ter um produto por batch bem homogeneizado. Os dosadores de gordura sólida, né? Para quem trabalha com bolo, né, pessoal? A dosagem da gordura sólida sempre é um problema, né? Seja para manter o ambiente limpo. Eu, como moleiro, né, eu sempre tive a minha birra ali com o pessoal do desenvolvimento, né? Porque uma barra de 25 quilos, a receita nunca pede 1 barra, 2, pede sempre 1 barra e 1/3. Aí você tem que cortar a barra, é um trabalho, né? Eu sempre falei, por que não põe 1 barra inteira, 2, né? Então, esse é o trabalho. Então, a Sangatti tem já desenvolvido e aplicado sistemas de dosadores de gordura sólida automático, onde você vai colocar as barras aqui dentro e só programar quantos quilos de gordura você quer dosar no batch, e ela dosa automático. E sempre visando, pessoal, claro que segurança em primeiro lugar, mas muito também as nossas políticas de food safety, de segurança alimentar, né? Por exemplo, esse caso de sistemas de microingrediente. Então, a gente vai ver aqui o sistema dos microdosadores, os pulmões que alimentam os microdosadores automáticos. Então, quando termina um produto, quando o produto está pouco aqui no microdosador, automaticamente o pulmão já alimenta, né? Sistema 100% fechado, então aqui você não tem manipulação nenhuma de pessoas, né? As moedas aqui, onde a pessoa vai alimentar esses pulmões, por exemplo, hoje nós temos uma preocupação grande, onde você tem travas, né? Você tem as comportas com as travas automáticas. Então, quando ele for alimentar, ele tem que ir lá no leitor de código de barra dizendo, olha, vou alimentar um ácido ascórbico. Então, ele vai lá, ele fala que vai colocar o ácido ascórbico no container 1,
aí ele tem que ler um código de barra, aí se for realmente o ácido ascórbico, ele vai liberar a trava desse container para que ele jogue aqui dentro e depois ele fecha, né? Por que essa preocupação? Eu não sei se isso já aconteceu, acho que não, é raríssimo, mas aquela história do operador ter que alimentar o misturador com núcleo ou com sal, e aí ele olha para o misturador e fala, ixi, eu coloquei ou não? Será que eu pus ou não? Então, fica naquela dúvida. E aí, um batch vai sem nada, o outro batch vai com 12, porque ele colou, aí sobrou um saco. Então, pessoal, é uma realidade que são vividas nos moinhos, né? Não é diferente muito para muitos outros, a dúvida sempre. Então, essa busca da automatização 100% dos sistemas de mistura, para que você tenha o mínimo de erros operacionais, é uma busca enorme, além da busca de políticas de segurança alimentar, segurança do processo e tudo mais. Então, é essa que é a busca que a gente cada vez mais procura nos nossos moinhos, ok? Claro que quando a gente fala disso, né, aqui é um exemplo bem simples de um sistema de mistura. Desculpa, eu vou passar bem rapidamente. Isso aqui é um feijão com arroz para vocês, né? Mas a gente tem os silos de farinhas, onde nós vamos dosar numa balança de batch, né? Essa balança de batch vai dosar no misturador. Junto aqui no misturador, você pode ter uma central de microdosagens. Hoje, por incrível que pareça, né, a gente antes tinha que ter tudo isso num prédio alto, vertical, porque ficava tudo em cima do misturador, né? Esse caso, por exemplo, não mais, né? A gente tem uma central de microdosagens fora até da área de mistura, né? Então, você faz o seu núcleo na hora ali, né? Na dosagem dos microingredientes, e por transporte pneumático e um vaso de pressão, você transfere esse núcleo, esse mix de ingredientes, você transfere para o misturador via pneumático. Então, isso acabou até aquela obrigação, como vocês podem ver aqui, os microdosadores ficam até no mesmo piso do próprio misturador, né? Então, as facilidades que nós temos hoje para implantar. E por que eu digo isso, pessoal? Porque, poxa, às vezes o moinho pensa, poxa, Rogério, isso daí é muito bonito para um moinho novo, né? Um projeto Greenfield, você já pensa tudo isso. Pelo contrário, pessoal, cada vez mais nós aqui na Sangachi estamos trabalhando nos moinhos para melhorar os processos dele e verificar o que precisa ser feito, né? Como que a gente pode implementar isso no seu moinho, na sua situação. Você não vai derrubar tudo, você não vai mudar, você não vai aumentar os silos de farinha para tentar trazer isso. Então, a gente, cada vez mais, a gente vai no cliente, olha a necessidade que ele tem, as dificuldades que ele tem e tenta, dessa maneira, fazer ali um melhor projeto possível para aquela situação, tá? Então, esse é um caso aqui bem típico que a gente trabalhou para montar uma central de microdosagem num lugar bastante restrito, tá? Pessoal, não poderia falar, né? Cada vez mais aí nós entrando na visão de indústria 4.0, né? A automação, claro que é uma realidade já nos moinhos, mas cada vez mais a automação entra no nosso processo, né? O moleiro ainda existe a profissão moleiro, né? Cada vez menos eu sinto essa dificuldade, mas ainda é importante o moleiro lá que olha o produto, conhece as características, mas cada vez mais a tecnologia está entrando para nos ajudar, né? Não digo ainda em substituir por completo, de forma alguma, o moleiro ainda é fundamental no processo, mas a automação hoje ela vem cada vez mais forte para nos ajudar a tomar decisões mais rápidas, mais precisas. Então, é fundamental, quando a gente comenta todo esse processo, o ponto de ter automação junto, né? Você consegue ter um controle total do seu processo. Basicamente, você tem uma pessoa operando toda essa linha de mistura que eu disse agora, né? As receitas, né? As mesclas, misturas, seja dos produtos, seja dos microingredientes, são todos registrados numa base de dados, né? Então, você tem todos esses registros ali, né? Não precisa mais da pessoa ficar anotando, isso é registrado já dentro da automação. Controle de produção, né, pessoal? Os fluxos de processo, então, quanto que eu produzi, quanto que eu estou produzindo, você tem todo um inventário ali, uma contabilidade ali muito mais precisa do seu processo, da sua produção.
os controles de riscos e falhas, aquilo que eu acabei de falar, quando você tem um processo muito manual, infelizmente, o manual ele corre um risco maior de estresse, você não sabe se o cara está bem no dia, a atenção ali do operador. Então, na automação, ele minimiza muitos riscos de falha ali, de confiabilidade do processo. Rastreabilidade, nem se fala, né, pessoal? Cada vez mais precisamos ter uma rastreabilidade total. Então, hoje, o cliente ele quer saber lá no pacote, lá no supermercado, aquele pacotinho de bolo, ele quer saber não mais que farinha que você usou, não mais a data de fabricação, mas ele quer saber a data, a hora, quais ingredientes que foi usado, e qual que é o controle que você teve nesses ingredientes. Então, a automação ela te traz, né? Aquilo que eu comentei, quando você identifica lá no código de barra o volume, o ingrediente que você está adicionando, você tem toda essa rastreabilidade do que você usou, quando foi alimentado os ingredientes no seu produto final. Segurança alimentar, nem se fala, acabei de mostrar um exemplo para vocês, o processo 100% fechado, com pouca manipulação, né? Isso ajuda muito, os equipamentos cada vez mais voltados para uma melhor higienização, uma facilidade na higienização, na troca de produtos. Então, a segurança alimentar, food safety é o nosso foco, e segurança do processo, além disso, né? E claro que tudo isso gera uma melhor eficiência, não tenha dúvida. Então, você acaba tendo uma produção, uma eficiência no processo, na produção muito melhor. Então, hoje a gente não pode viver isso sem falar junto, trazer junto a automação. E, por exemplo, só para a gente estar finalizando aqui, por exemplo, esse é um exemplo de sistemas de mistura, né, pessoal? Então, nós temos sistemas de mistura onde você tem os silos de farinha, silos dos ingredientes, né, açúcar, amido, flex, que é um outro ingrediente qualquer. Então, as dosagens de sólido. Você tem dosagens manuais, né, que você pode deixar um produto ou outro para ser dosado manualmente. A gordura sólida, então você tem o dosador automático, que ele vai dosar a gordura sólida, você não precisa mais ficar pesando, cortando gordura. Dosagem do líquido, né? Então, o polissorbato, você vai receber lá na bombona, ela já vai descarregar num tanque, onde que ela vai dosar no misturador, exatamente na proporção que você quer. Todo o controle da receita, então você vai colocar qual que é a receita que você quer, chamar pelo produto, e ele vai te dizer quanto que foi dosado, se está preciso ou não. Eu deixei aqui bem típico, que você tem todo o controle do processo, onde está verde está ok, onde está vermelho está com algum problema, vou lá ver, né? E isso já alimentando, seja uma máquina de ensaque, seja máquinas de empacotamento. Então, você tem um processo 100% automatizado, com máxima eficiência, controle, rastreabilidade, trabalhando aí num fluxo contínuo, né? Então, essa que é a ideia, né? Volto a falar, não quis aqui ser nem de perto um maestro, um professor, nada disso, mas tentar mostrar para vocês uma visão do que a gente está enxergando cada vez mais no mercado hoje, né? Essa busca aí de você ter um produto customizado, tailor-made praticamente, para os seus clientes, da melhor maneira, custo-benefício que a gente possa colocar. Tá? Bem, sobre misturas, pessoal, eu até dei um passo a mais aqui, a gente já vai começar a falar sobre integral, mas como combinado, então, eu vou dar uma paradinha aqui, Max, não sei se foi gerada alguma pergunta ou não, eu fico à disposição para depois dar sequência na farinha integral. Eu vou tirar aqui um pouco, descompartilhar a tela, para que a gente possa ver aqui o rosto de todos aqui, depois eu volto no compartilhamento, ok? Ótimo. Rogério, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Foi muito didática, muito objetiva também. Temos perguntas. Chegaram aqui 3 perguntas. Eu vou fazer pelo chat. A primeira pergunta é do Anderson. Alô, Anderson aí, lá em Curitiba, uma chuvosa Curitiba. Ele pergunta o seguinte, Rogério. Para dosagens de enzimas muito concentradas, o microdosador é eficiente? Sem dúvida, o microdosador, por isso que ele tem esse nome, o micro, né? A gente está falando de microdosagens, Anderson. Obrigado pela pergunta, é um prazer. Mas, Anderson, como toda dosagem, a gente tem que tomar um certo cuidado quando você vai trabalhar com percentuais pequenos, né? Então, os microdosadores, nós estamos falando ali de um fluxo de dosagem que vai de 0,2 litros por hora, né? Se a gente pode, mais ou menos,
comentar, até 500 litros por hora. Eu falo em litros porque vai depender muito do peso específico de cada produto. A gente tem mais ou menos esse range de estar trabalhando, né, de 0,2 a 500 micros, aí falando de microdosagens. Agora, o 0,2 litros por hora, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando o pessoal fala, Rogério, mas qual que é o mínimo? A gente tem que tomar cuidado porque depende do fluxo que você está dosando, o tamanho do batch que você vai dosar, o tamanho do fluxo contínuo. Eu estou dosando uma farinha contínua e vou dosar, por exemplo, um ADA, né? Então, eu vou estar dosando isso ali no sistema do moinho, praticamente. Então, a gente tem que ver qual que é o fluxo que está passando de farinha. E quando a gente fala dessas precisões, dessas dosagens muito pequenas, aí eu falo, olha, então a gente tem que automatizar. Tem que ser um sistema gravimétrico, nós temos que controlar o fluxo dessa farinha com a balança, porque qualquer variação ali, às vezes, você pode acabar, né? O comentário que eu faço, e não é diferente para os microingredientes, é que é como um remédio, né? A diferença do remédio para o veneno, às vezes, é a dosagem. E no microingrediente, a gente sabe que isso é igual. Então, são casos a casos. Alguns casos particulares, onde o produto, se ele tiver uma variação, ele pode trazer um dano muito grande, Anderson, nós recomendamos a diluição desse produto. Tá? Então, a gente recomenda ali, vamos diluir esse produto, seja em farinha mesmo, para que você possa fazer uma dosagem maior e assim correr menor risco, tá? Mas sim, tem uma ótima precisão, mas existem casos que a gente tem que trabalhar nessa diluição. Ótimo. Perfeito, obrigado, Rogério. Temos mais uma pergunta, só registrando aqui a presença de então, vários, não só de São Paulo, aí, que está a importância da iniciativa do Sinus-Trigo, mas nós temos também vários participantes que são do Paraná, de outros estados, inclusive uma presença internacional, Kátia de Angola. Tá? Uma outra pergunta aqui do meu colega Adalto, lá de São Paulo. Tudo bem, Adalto? Bom dia para você. Ele pergunta o seguinte, Rogério, como obter uma homogeneização eficiente usando transporte pneumático depois da homogeneização, sendo que misturamos produtos com densidade, peso específico e granulometria muito diferente entre eles? Adalto, ótima pergunta. É uma preocupação constante de quando a gente faz uma mistura e depois tem que transportar pneumaticamente isso. Existe alguns pontos de controle, né? Você tem que tomar muito cuidado na estratificação dos produtos, como você comentou, com peso específico diferente. Por exemplo, produtos que você vai ter sal, açúcar, né? Que tem um peso específico diferente. E não só o peso, a granulometria diferente da farinha. Então, o principal ponto que a gente olha, o problema às vezes não é no transporte pneumático, porque o transporte pneumático ele leva. O problema é a alimentação do transporte pneumático e a chegada do transporte pneumático no silo. Né? Se você vai jogar esse produto para um silo muito grande, por exemplo, o transporte pneumático vai descarregar esse produto num silo, porque quando ele entra no transporte pneumático, ele vai ser carregado, todos os produtos vão andar junto. O problema é que quando ele entra dentro do silo, ele perde a velocidade. E a hora que ele entra e a velocidade perde, porque o silo aumenta, é nesse momento que você causa a estratificação. Então, o que é mais fino vai para o canto do silo, o que é mais pesado cai no centro do silo. Então, o grande segredo está você na descarga desse transporte pneumático. Não trabalhar com silos grandes, tá? Você tentar amenizar isso em silos menores, ou, se possível, até mesmo onde você já descarrega para ir direto para o ensaque ou para ir para o carregamento granel, seja o que for. Então, como eu falei, também temos que olhar caso a caso, mas a preocupação maior é esse. O transporte pneumático em si, ele não causa tanto problema, porque o produto cai e ele anda, tá? Agora, quando ele chega lá no destino final, a velocidade tende a zero, é onde que você começa a estratificar. Pessoal, a gente vê isso muito nos nossos silos de trigo, né? Se a gente for levar a um expoente maior, final de silo de trigo, como é que é? Você praticamente só tem pó, palha, porque é aquele final que o fino vai para a parede, vai para os cantos, e o pesado vai no meio. Né? Isso acontece com todos os produtos. Né? Não sei se eu consegui ali cumprir o entendimento, mas é como a gente enxerga. Então, a gente tem que ter atenção um pouco nesse ponto. É um ponto de preocupação a ser visto. Mais uma pergunta, Rogério. Na sua opinião, os clientes dos moinhos, as indústrias de panificação, massas, biscoitos, misturas, etc.,
estão, na sua maioria, assim como os moinhos, no melhor nível da aplicação dessas tecnologias? Olha, como eu já disse antes, né, vou comparar Brasil com fora do Brasil, olhando a média, tá, gente? Eu estou falando de uma média. Olhando os países na América Latina, África, Estados Unidos, que é onde que eu atuo mais e a Sangatte atua mais, nós estamos à frente. Eu acho que numa média dos moinhos, a gente pode dar os parabéns. Eu estava com o nosso colaborador dos Estados Unidos há 3 semanas atrás, a Sangatte crescendo bastante nos Estados Unidos, ainda bem, né? Semana que vem estou indo para lá. Então, eu tive com o nosso colaborador de lá, foi contratado, ele veio para cá, moleiro, muito experiente, ele ficou boquiaberto com os nossos moinhos. Tá? Ele falou que não imaginava que os nossos moinhos aqui no Brasil estivessem nesse patamar de tecnologia. Então, isso é muito importante, parabéns para nós. Mas é claro que, olhando dentro do Brasil, a gente ainda vê algumas diferenças entre moinhos, né? A gente vê moinhos que tudo isso que eu mostrei não é novidade nenhuma. Nós temos moinhos extremamente automáticos, modernos, com controle grande de processo, mas é claro que nós também temos clientes com sistemas mais simples. Porém, volto a dizer que essa realidade de misturas para os moinhos aqui não é segredo para ninguém, mas a gente sente, sim, uma diferença ainda de tecnologia de alguns moinhos para outros, né? Existe, sim. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente está bem posicionado. Ok. Parabéns, Rogério, ótima palestra. Eu tenho, não uma pergunta, mas um comentário a ser feito. Você colocou um ponto ali no início da tua apresentação, que muito desse mercado, grande parte dos moinhos, está saindo da commodity e indo para a especialidade. Então, eu acho que esse tema que você abordou agora com brilhantismo não só contribui para o controle de qualidade, mas também para os P&D dos moinhos. Quer dizer, quando você fala não só dos microingredientes, mas também dos macros, você falou bastante de gordura, açúcar e outros macroingredientes, vem contribuir muito na área de desenvolvimento de portfólio dos moinhos. Então, se não tem mais perguntas, agradeço essa primeira parte da nossa manhã e convido o Ricardo Mota para fazer a mediação da segunda palestra da manhã. Obrigado, Rogério, parabéns. Obrigado, Max. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Ricardo e eu trabalho nos moinhos da Viterra do Brasil, que vocês conhecem como Correta e Moinhos Cruzeiro. O Rogério vai dar sequência à apresentação com o tema de processos para a fabricação de farinha integral. E todos nós aqui, sabemos que é um mercado novo, com diferentes exigências de segmentos e até dentro do próprio segmento, clientes com diferentes especificações. Então, eu entendo que esse espaço que o Rogério está abrindo para a gente, ele é importante para o conhecimento dos diferentes diagramas de moagem, para que a gente possa buscar as soluções para os nossos clientes. E, dessa forma, a gente fortalecer o mercado de farinha integral, porque, dentro da minha opinião, é um mercado que vai crescer, é um mercado importante quando a gente vai, principalmente para a Europa, você vê um consumo de pães integrais, massas, e tem a questão da saúde, né? E da nutrição. Então, espero que o Rogério mostre para a gente os diagramas e que a gente possa começar a entender um pouco mais, porque é um tema novo, e dessa forma a gente achar as soluções para os nossos clientes e, importante, fortalecer esse mercado. Rogério. Obrigado, Ricardo. E é exatamente isso, né? Se eu já disse que quando eu fui falar um pouco das misturas, nem de perto quero ser aqui um palestrante, né? No sentido de tentar mostrar algo muito novidade, ser um maestro para isso. E quando a gente fala em mercado de farinha integral, é como o Ricardo disse, né? É um mercado, não que ele não seja novo, né? Ele já existe há muito tempo, a gente conhece, mas
como tendência agora, como crescimento de mercado, aí sim, né? E com isso está nascendo produtos novos e tudo mais. Deixa eu voltar, então, a compartilhar a tela aqui. Pronto. Bem, pessoal, por que a gente está comentando? Assim como o Ricardo disse, nós estamos aprendendo aí a desenvolver mais esse mercado de farinha integral. Eu vou cometer um pecado aqui, né? Eu já estou fora de Moinhos aí faz uns 5 anos, fora que eu digo efetivamente produzindo, né? Mas é como o Ricardo disse, a gente sempre escuta nas reuniões de Abitrigo, a Abimap, Sindustrigo, todas, né? A gente sempre fala, olha, o crescimento do consumo de farinha no Brasil é quase que vegetativo, né? Apesar que da pandemia parece que a gente começou a cozinhar mais em casa, mas o crescimento do mercado de farinha de trigo não é tão expressivo assim, né? Mas quando a gente olha para as farinhas integrais, aí não, aí a gente vê um crescimento, né? Apesar ainda do mercado da farinha integral ser pequeno em relação à farinha branca, que se eu posso dizer assim, né? Mas ele cresce, né? Ele cresce bastante em busca, principalmente, da saudabilidade, pessoal. Cada vez mais o consumidor final está procurando produtos saudáveis, né? E o apelo do integral ele vem nessa busca, né? de trazer a saudabilidade, algo mais natural, se assim pode se dizer, não que a farinha branca não seja, mas é a visão do mercado, né? E eu cometo alguns pecados aqui, que eu dou alguns pareceres aqui, que eu olho um pouco do mercado, um pouco do marketing, né? Tem isso também, né? A gente olhar um pouco dessa visão. A gente tem que entender o processo como um todo, né? Então, eu vou falar um pouco de processos de farinha integral, tá? A Sangatti, se eu posso dizer aqui que nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, eu estou dizendo 2 a 3 anos aí, teve um crescimento grande, assim, de moinhos, de processos voltado para a produção de farinha integral, né? A Sangatti teve o prazer de participar de vários aí ampliações ou moinhos novos, né? Dentre qual estão aqui nossos parceiros assistindo junto aqui. Então, a gente teve um crescimento grande nesse mercado e na implantação de novos moinhos aí. Então, basicamente, a gente trabalha, eu vou conversar com vocês aqui sobre o processo, né? Vou começar falando um pouco, pessoal. Aqui sim eu vou falar bastante do processo mesmo, da moagem, né? Então, vamos começar, como melhor, falando um pouco dos diagramas, né? Claro que diagrama, como qualidade da Sangatti Berga, a gente escuta, conversa e participa muito na tomada de decisões juntamente com os nossos clientes, né? Como ele enxerga o mercado, como ele enxerga o produto dele, e aí a gente tenta se adaptar nos diagramas, no processo, da melhor forma, da melhor maneira, que atenda ao produto final e atenda às expectativas, às necessidades e à visão do nosso cliente, né? Que não é única, pessoal. Infelizmente, ela não tem ela não tem um diagrama base e é isso que todo mundo segue. Não. Eu vou mostrar para vocês aqui que existem maneiras diferentes da gente produzir farinha integral, nesse caso, farinha integral de trigo, e nem por isso existe uma mais certa, uma mais errada. Eu vou tentar explanar um pouco aqui como a gente enxerga dos prós e contras de cada um, tá? E volto a falar, não tem nenhum melhor, pior, não tem nenhum indicado ou não. É cada um no seu caso, ok? Quando eu falo um pouco dos diagramas, né? Por exemplo, eu vou começar com um que a gente chama aqui que é uma moagem de farinha integral em série, tá? Por que em série, pessoal? Eu vou mostrar aqui, acho que todos estão bem familiarizados com os desenhos aqui, mas eu vou novamente repassar um pouco, né? Então, a gente separa o trigo da limpeza. Então, normalmente os moinhos utilizam a mesma limpeza que ele já tem lá de trigo para o moinho dele, e ele separa um lote desse trigo para um silo, um pulmão, né, onde que ele vai separar. Um ponto que eu sempre reforço, né, a gente tem que ter muita atenção na limpeza do trigo, pessoal, porque
A farinha integral, tudo que está no grão vai para a farinha, né? Diferente da farinha branca, que você ainda separa o farelo, né? O farelo, a gente separa o pericarpo, né? Que é onde está concentrada a sujidade, se a gente pode dizer assim. Então, aqui a gente tem que ter uma atenção especial nessa limpeza. Buscando essa atenção especial, a gente sempre indica que seja colocado um processo de decorticação, que é a remoção do pericarpo do grão, né? Para que você tenha um melhor ali resultado ali em micotoxinas ou na própria limpeza do grão, né? Então, que você tenha um processo de polimento, eu não vou nem falar polimento, mas sim uma decorticação mesmo, mais para que tenha uma efetividade melhor nessa qualidade da limpeza no grão, né? E aí você entra num processo de moagem e peneiração, tá? Diferente do moinho nosso de farinha tradicional que a gente tem, o moinho de integral você vai transformar ali praticamente 100% do grão no seu produto final, você vai transformar 100% na sua farinha integral, podendo ali talvez ter ali em torno de 0,5%, 0,2% que saia ali para um farelo, que talvez é um farelo que você não conseguiu reduzir na granometria que você esperava, então você pode ter aí uma extração, se a gente pode dizer assim, de 99,5%, 99,7%, né? Então, normalmente você entra num processo de moagem com o primeiro banco de cilindro, né? A gente pode, esse é um caso, eu vou citar esse caso, depois eu vou mostrar outros para vocês. A gente pode entrar aqui com um banco de cilindro fazendo um pré-breaking, né? Você faz uma primeira quebra do grão. Essa é uma moagem que a gente, quando a gente fala de uma moagem, nossa, se a gente pode dizer assim, de uma moagem tradicional, com moinhos de pedra, então você vai fazer uma pré-quebra e depois você entra num sistema de peneira, plant sifter e moagens, que nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a moagem de pedra. Eu sei que muitos nos escutam aqui já têm os seus moinhos de pedra, né? Inclusive da Sangate, né? Agradeço os parceiros nossos, mas de outros também. Mas sim, voltamos. Falamos tanto de tecnologia até agora no sistema de mistura, mas voltamos à era da moagem de pedra, né? Falou, meu Deus, Rogério, de onde vem isso? Quando às vezes eu comento com algum moinho, algum cliente que ainda não está muito familiarizado de pedra, ele falou, mas eu não tenho rio, eu vou precisar da roda d'água. Não, brincadeiras à parte. Não. Claro que nossos moinhos de pedra hoje têm uma tecnologia embarcada, são equipamentos com tecnologia, mas sim, o processamento volta, a moagem em si volta às eras remotas aí passadas, de você vai ter pedra sobre pedra fazendo uma moagem do grão, tá? Eu não vou entrar especificamente agora, pessoal, comentando essa moagem de pedra, porque nos próximos slides eu vou comentar a diferença entre as moagens, tá? Mas basicamente o que eu queria mostrar aqui era o diagrama. Então você tem um B1, se a gente pode chamar assim, aí você vai ter um B2, peneira, B3, peneira, B4, peneira e assim por diante, tá? Então é isso que a gente chama de uma moagem em série. Seria como os nossos T1, T2, T3, T4, T5, aí depende do tamanho do moinho, depende da capacidade de moagem que você quer trabalhar, até onde você vai com os breakings, tá? O que traz como um benefício que a gente enxerga nesse tipo de diagramação? Uma coisa que o Ricardo Mota colocou, e eu vou reforçar, se a gente olhar alguns anos atrás, praticamente a gente tinha uma farinha integral, né? Não existiam diferenciações. Só que isso já não é uma realidade hoje, né? Então, quando o mercado foi crescendo e se especializando, a farinha também agora vai se especializando. Então, por exemplo, antigamente, antes a gente utilizava um trigo mais barato, pegava o trigo ali mais barato que você tinha, moía e tinha uma farinha integral, que depois o cliente final ia misturar essa farinha integral lá no percentual que ele queria para fazer o pão dele, né? Até mesmo porque ninguém usa uma farinha integral 100% para fazer um pão, para fazer um biscoito, né? Apesar que numa palestra uma pessoa me corrigiu, falou, me desculpe, a minha boutique de pães eu uso 100% integral. Ok, aí são pães extremamente especiais
e eu não sei como é que come, porque vira alguma coisa dura, né? Mas, ok, não vou entrar nessa premissa. Né? Mas aí a gente produzia isso. Hoje já não. Então, hoje você já começa a ter uma busca do trigo para tentar melhorar a proteína, tentar melhorar uma reologia, alguma coisa nesse sentido. Isso menos. Mas principalmente na diferenciação da farinha. Indústrias de panificação, às vezes, procuram uma farinha bem mais fina. Quando eu digo fina, nós estamos chegando ao ponto de ter quase uma granulometria igual da farinha branca, né? Trabalhando ali abaixo de 200 microns algumas vezes, o cliente está procurando isso, e que é integral, né? Então, cada vez mais ali, procurando uma farinha fina. Alguns mercados querem uma farinha mais semolada, alguns mercados querem uma farinha fina com partículas de farelo grosso, para que o farelo apareça no produto. Então, quando você tem uma moagem em série, ela te facilita, não que os outros não tenham, mas ela te facilita você ter N válvulas aqui embaixo do plansifter, e essas válvulas você direcionar para moer ou para o produto final, né? Então, você pode moer, eu quero fazer uma farinha extremamente fina, tudo fino, mando tudo para o moinho. Poxa, eu quero uma farinha fina, mas eu quero um percentual de farelinho grosso. Eu vou ter uma válvula lá embaixo do plansifter e vou destinar essa válvula para o produto final. Não, eu quero uma farinha semolada, bypasso os moinhos e vou trabalhar com uma farinha mais grossa, mais semolada. Então, ela te traz essa facilidade de você trabalhar nessa variação dos produtos finais. Que a gente já enxerga isso como uma realidade, tá? Depois, até os próprios moinhos que estão aqui nos escutando pode me confirmar se eu estou dizendo aqui alguma mentira muito grande ou se realmente a gente está enxergando essa especialização nas farinhas finais. Tá? Basicamente, seria isso. É um processo simples, tá, pessoal? É um processo relativamente simples, não é complexo, mas ele tem essas particularidades. E, por exemplo, a gente muitas vezes tem um sistema de moagem de farinha integral, e aí já linkada no sistema de mistura, né? Aqui eu quis colocar para a gente juntar a palestra que eu acabei de fazer antes, junto com o moinho integral. Então, ele já destina a farinha integral para depois já fazer as suas pré-misturas integrais, né? Seja o pão de forma integral, o pão, o panetone integral, seja o que produto integral que tenha. Então, alguns moinhos já chegam a trabalhar nesse nível de especialização. Tem a matéria-prima, a farinha, mas também já trabalha junto a sua mistura, junto com a sua farinha, sendo isso já um ingrediente para as suas misturas prontas. Ok? Um outro tipo de moinho que a gente trabalha, bastante comum também, a gente pode dizer que é um pouco mais tradicional, se assim eu posso dizer. Então, a gente, da mesma forma, separa o trigo lá da limpeza, né? Passo pelo sistema de decorticação, sempre indicado, né, pessoal? Então, eu reforço isso mais uma vez. Novamente, um banco de cilindro para fazer o primeiro breaking ali, a primeira quebra do grão, né? E aí, depois, eu vou trabalhar praticamente com os moinhos de pedra, todos em paralelo. Então, é por isso que a gente chama aí de uma moagem paralela. Então, você tem o grão sendo passado em uma vez só na moagem no banco de cilindro, moagem de pedra, e isso ele vai para um plansifter. Então, a granulometria do final já vai sair aqui desse moinho. Todos os moinhos trabalham. Se a gente pode chamar o banco de cilindro como B1, todos os outros bancos de pedra seriam B2. Você já não tem mais o B3, B4 e assim para frente. Né? Então, você vai já regular os moinhos aqui para que você tenha aquela granulometria final que você queira. E aí o produto que sai já está na granulometria final, em uma passada só na pedra. Você vai passar num plansifter, claro, para garantir ali aquela granulometria, né, para que você não tenha o problema ali de uma variação na granulometria, e isso já é destinado para o teu silo, que vai lá para o silo final, seja para ir para o ensaque, empacotamento ou para o sistema de mistura. Um ponto que a gente sempre, que eu coloquei aqui, que é sempre interessante a gente tem um pulmão de partida, que a gente chama, né? O pulmão de partida nada mais é que quando você vai iniciar o processo, ou às vezes finalizar o processo, você pode ter uma farinha aqui que não está 100% dentro da especificação. Então, assim como a gente tem o nosso moinho de farinha branca, geralmente a gente tem um silo lá que é de partida, aqui a gente indica também esse silo de partida
para que depois você dose esse produto. Ou você pode dosar ele de volta no próprio processo, na moagem, tá? Ou você pode dosar ele em pequenas proporções no próprio produto final, tá? Isso cabe ali à escolha de cada um. Mas é um ponto interessante. Então, esse processo, não que ele não te traga a facilidade de você ter variações nos produtos. Você pode variar a regulagem do seu moinho e, com isso, ter a variação do seu produto. Mas ele te traz um pouco mais fechado ali na particularidade que você sempre vai ter a regulagem aqui no moinho. Tá? Nos outros, você, além do moinho, você pode ter a possibilidade de mesclar produtos na saída do Plansifter. Ok? Esse é um diagrama que a gente chama de diagrama em paralelo. Existe um outro diagrama, que aí eu não coloquei aqui, que eu vou explicar ele mais quando eu falar dos equipamentos, que é com moinho de pé, de martelo, moinho martelo, e outros com moinho de bancos de cilindro, tá? Que basicamente eles seguem os dois conceitos, seja o conceito de série, ou seja, se for banco de cilindro, você vai ter em série, ou em paralelo, onde você vai ter o banco de cilindro trabalhando em paralelo, é assim também o moinho martelo. Então, como conceito de diagrama, eles não se diferem, muda os equipamentos, que é onde que eu vou querer entrar um pouco agora. Vamos falar um pouco do mais polêmico aí, quando a gente fala que é o moinho, né? Então, a gente tem 3 aí possibilidades de moagem, que é os bancos de cilindro, o moinho a martelo, né? Os moinhos martelos, ou o moinho de pedra. E eu começo aqui com o de pedra, que é o mais polêmico, né? Fala, poxa, voltamos às pedras estriadas, né? Sim, voltamos, pessoal. O conceito da moagem é exatamente igual aos nossos antepassados faziam para moer o trigo, né? Então, você tem 2 pedras, uma em rotação, é a outra parada, o grão entra no meio da pedra e conforme a força centrípeta da pedra girando, o grão ele vai caminhando nessas estrias, né? Ela tem sugos dessas pedras, e aí ela vai caminhando e vai sendo triturada, e aí o produto sai na parte periférica da pedra, onde isso é direcionado ao transporte para a saída do moinho. Claro que os moinhos de pedra hoje não são mais movidos a vento ou nem a água, né? Roda d'água. Hoje existem motores elétricos. Os moinhos mais antigos, né? Algumas pessoas podem conhecer os moinhos antigos. O atraque da pedra, né? A gente tem essa possibilidade também. O atraque é a aproximação da pedra uma com a outra. Existe aquele processo manual, que é uma manivelinha, onde você vai girando a manivela até aproximar as duas pedras, mas hoje nós já temos sistemas automáticos, né, que se semelham aos nossos bancos automáticos aí, que quando você inicia a moagem, ele automaticamente aproximam as pedras e por algum acaso, algum problema, se caso venha parar o moinho ou faltar o produto na entrada do moinho, ele desatraca as pedras, ou seja, ele afasta as pedras e fica ali parado. A hora que o processo volta, ele atraca novamente na posição que ele estava antes, né? Então, você não perde a regulagem. Isso para quê? Para que você evita ficar pedra com pedra. Assim como a gente tem o problema nos bancos de cilindro lá, e quando falta produto, fica batendo rolos com rolos, né? Os moinhos, ainda que tem sistema manual, o moleiro tem que sair correndo lá para desatracar os rolos. Aqui também é a mesma preocupação de você não ter a pedra sendo pedra com pedra sendo atacada uma com a outra ali, tá? Pessoal, a primeira pergunta que eu já vou fazer, que todos perguntam, Rogério, por que a pedra? Por que a pedra? Eu vou dizer algo bastante polêmico aqui. O primeiro ponto eu vejo como marketing. Quando a gente fala da farinha integral, a gente busca a ideia da saudabilidade. Quando você busca a ideia da saudabilidade, o tradicional, como se pode dizer, o tradicional, a forma mais original de moagem, ela tem essa tendência da moagem rústica, né? Então, ela traz um pouco dessa visão de mercado do marketing, de um processo mais, se pode dizer, natural, pessoal, vamos dizer assim, tá? É um ponto. Não é somente isso, claro, eu vou dizer os outros, mas é um ponto que tem que ser visto, né? Então, alguns clientes perguntam, mas a sua farinha integral é moagem de pedra? Como se isso fosse um plus
para se trazer a ideia de um produto mais natural. Segundo ponto, pessoal, conversando com europeus, né, que têm ainda uma tradição maior nessa moagem de pedra também, eles trazem um ponto que entendam os diagramas, tá? Entendam o que eu vou dizer. Rogério, mentira, a pedra esquenta sim, que é o primeiro ponto, né? Eu sei que a pedra esquenta, mas comparando com o moinho martelo, onde você tem que fechar muito a tela para fazer uma farinha fina, comparando, agora eu estou falando dos moinhos de cilindro, que você tem que ter um cilindro liso, onde você vai ter compressão, várias etapas. A pedra, ela acaba gerando menor aquecimento no produto, menor atrito, força física no produto, com isso, algumas vezes danificando menos o amido, e assim deixando as propriedades de saudabilidade melhores nos produtos. Então, ele acaba não esterilizando as vitaminas, não tirando as proteínas, não esterilizando, não sei se é a palavra, mas desativando isso, né? Então, ele consegue deixar e permanecer as qualidades, seja dos ácidos, das vitaminas, das proteínas contidas no grão, do germe, do óleo do germe, ele acaba permanecendo e danificando menos, tirando menos as propriedades quando se compara com a pedra e o cilindro. Isso é o que o mercado europeu coloca muito forte, né? Então, que a moagem de pedra, ela consegue manter mais as propriedades de saudabilidade contidas no grão, no germe, no farelo do grão. Esse é um ponto que eles colocam bastante forte, tá? Eu vou dizer agora um ponto que eu particularmente noto, e depois, se os moleiros puderem dizer é verdade ou é mentira, por favor. Eu não vou entrar no ponto da reologia, eu não tenho dados suficientes para dizer da reologia, tá? O que difere, mas a textura da farinha é diferente. Por que a textura da farinha é diferente? Principalmente na característica do farelo. Quando a gente fala da moagem, eu gosto de usar o termo trituração. Então, eu percebo que a moagem na pedra, ela acaba trazendo partículas mais arredondadas, o farelo, a farinha. E se posso usar esse termo, pessoal, me desculpem, a farinha acaba parecendo uma textura mais suave. Se você toca na farinha, ela tem uma textura mais suave, mais aveludada, se a gente pode assim dizer, tá? Para quando a gente compara com uma moagem 100% em bancos de cilindro e principalmente moinho martelo. Você percebe, às vezes, uma farinha, se eu posso dizer, um pouco mais áspera. Até porque da irregularidade do moinho martelo, por exemplo, que é uma explosão, você vai explodir o grão e passar pelo furo ali da malha e você não tem tanto controle ali na granometria final do seu produto. Se isso traz algo de pró ou contra no produto final, eu não vou nem me arriscar a comentar aqui se lá para o cliente da panificação ou do biscoito ou da massa, o que vem a ser. Sinceramente, eu não vou me arriscar aqui. Mas a gente percebe essa diferença na textura do produto, tá? Quando a gente fala em capacidade de moagem, a pedra ela acaba sendo um limitador, né? Porque ela trabalha ali, seja no diagrama em série, seja em paralelo, a pedra ela vai trabalhar ali de 300 até 600, 700, em alguns casos em série, você consegue até passar um volume maior, né? Até 1.000 quilos numa pedra. Claro que ela não vai transformar a farinha já no produto final, né? Por exemplo, a pedra lá no diagrama que eu mostrei no B2, você consegue trabalhar com fluxos maior porque ela só vai fazer uma moagem, mas depois ela vai jogar para o B3, para o B4. Então, você consegue trabalhar com fluxos maiores. Mas a gente está falando aí de uma pedra trabalhando de 300 a 700, 800 quilos por hora cada pedra, né? Mais ou menos é essa a capacidade. Então, com isso, ela gera um pouco maior o investimento por tonelada. Quando a gente compara o investimento, valor por tonelada produzida, um moinho de pedra ele acaba te trazendo esse investimento inicial um pouco maior. Mas te traz essa flexibilidade de produtos, né? Então, você consegue ter uma flexibilidade pela regulagem, né? Você pode moer a pedra mais, menos, então ela te traz essa flexibilidade também, tá? Principalmente comparada com o moinho martelo, tá, pessoal?
Porque quando a gente fala do moinho martelo, por que eu falo que não tem flexibilidade? Lógico que tem, mas é menor. Mas você tem que trocar. Você para o moinho martelo, você tem que tirar a chapa do moinho martelo, colocar uma chapa mais fina. E a gente sabe toda a dificuldade que é quando você vai moer no moinho martelo com uma abertura muito pequena. E lembra que eu comentei que a tendência do mercado é buscar uma farinha hoje mais fina. Então, nós temos que falar aí de aberturas de 0,8 milímetros numa chapa de moinho martelo, 0,7. Isso é muito complicado quando a gente fala na moagem em moinhos martelos. Mas existem. Inclusive, Sangatti tem diagramas com moinho martelo. Tá? É claro que o investimento é menor, né? Os fluxos são maiores, então o moinho martelo consegue uma capacidade de processamento maior. Mesmo com telas fechadas, você vai aumentar ali a potência instalada, mas você consegue trabalhar, né? Tem essa flexibilidade um pouco mais restrita, né? Mas o investimento é menor, ok? E claro que os bancos de cilindro. E nos bancos de cilindro, eu vou abrir em dois. O comentário aqui, que seria na moagem tradicional, e eu até... Perdão, pessoal, como eu disse, essa apresentação ela estava em inglês, eu transformei ela agora em português, mas até não me recordo se 2 ou 3 semanas atrás, não me recordo, o próprio Sindustrigo promoveu uma palestra sobre a legislação de farinhas integrais. Aconselho todos, quem não viu, aconselho todos ir lá no YouTube, na página do Sindustrigo, ver a palestra. Ela é muito educadora, ali esclarece todas as nossas dúvidas, que até então existiam, né? Porque, tradicionalmente, antes da nova resolução da Anvisa, o mais costume que tinha os moinhos era fazer a reconstituição das farinhas, né? Então, eu vendia minha farinha integral, eu pegava lá a minha farinha branca, o meu farelo, na proporção lá de 75-25, misturava e chamava isso de farinha integral. Isso não mais é permitido, né? Você não pode, você pode reconstituir, você só não pode chamar isso, o produto agora, de farinha integral. Para ser produto de farinha, para ser uma farinha integral, ela tem que ser uma moagem do grão integral, né? Ela tem que ter esse processamento a partir do grão completo, né? Existem outras denominações de farinha de recombinação e tudo mais, mas aí volto a falar, eu não sou especialista, eu acho que vale muito todos assistirem a palestra lá no YouTube, na página do Sindustrigo, para maior se ficar inteirado aos assuntos. Então, aqui eu comentava um pouco dessa reconstituição, né, da farinha reconstituída. Então, quando você olha no moinho a reconstituição, poxa, a gente tem lá os bancos C1, C2, C3, C4, C5, até o C7, temos lá o R1, R2, então acaba que você gera muito mais trabalho físico, temperatura no produto, na farinha, quando você vai reconstituir. E aí, comparando com o moinho de pedra, você tem aquela diferença que eu falei, que a pedra ela permanece mais as características de saudabilidade do produto, né? Visando ali os ésteres, ácidos e tudo mais, as vitaminas, né? É claro também que a gente pode ter um moinho de integral somente com bancos de cilindro, né? Não tem problema, a gente tem também processos com bancos de cilindro. Eu só ponho um adentro para a gente tomar um certo cuidado, porque como a característica dos produtores são mais finos, das farinhas, na hora de você afinar o farelo, um banco de cilindro, por mais que você trabalhe com uma raia bastante fina, e é preciso, às vezes você consegue ter uma dificuldade ali de conseguir trazer aquela granulometria final no farelo, na casca ali, para aquele produto final que você espera. Então, é um ponto ali para a gente tomar bastante cuidado, trabalhar ali no corte-corte, nas raias, uma raia fina. Essa raia tem que estar bem afiada, então não se pode deixar ali um banco trabalhando por muito tempo e deixar as raias arredondar e perder ali o espelho dela. Tem que ter bastante atenção nesse ponto, nessa característica. O que alguns processos fazem é que você trabalha muito fortemente nos bancos e tem um moinho de pedra ali para fazer a finalização do farelo, para fazer a finalização do processo, né? Aquele mix que eu coloquei no início, de moinho e banco de cilindro fazendo B1 e depois as pedras, às vezes você pode ter um banco fazendo mais do que B1, B2, C1, e depois você finaliza ali com as pedras, principalmente buscando essa granulometria mais fina no farelo. Tá? Claro que o banco te traz uma flexibilidade grande, porque você tem um ajuste ali na sua mão, né?
você tem uma ótima capacidade de produção, os bancos de cilindro, eles conseguem ter uma eficiência de moagem muito boa, né, comparando com o moinho de martelo e de pedra, sem dúvida, mas demandam um investimento maior. Um banco de cilindro acaba sendo um investimento maior inicialmente, né? Se caso, algumas vezes, se a gente for comparar por tonelada, às vezes pode se equalizar aí, mas como investimento acaba sendo, às vezes, maior, né? Se a gente for comparar moinhos da mesma capacidade, se você for pensar só em bancos de cilindro, às vezes ele te necessita. Volto a falar, porque você não vai ter só um banco, você vai precisar de mais de um, porque você vai precisar trabalhar no diagrama em série, né? O diagrama de moagem de farinha integral, com bancos de cilindro, ele tende a ir para uma moagem em série, onde você vai ter um B1, B2, C1, C2, B3, né? Então, você tem uma tendência de ir para esse lado, ok? Bem, eu queria não falar um pouco só de moagem, mas, pessoal, principalmente, quando a gente vai para o lado da farinha integral, e você está trabalhando com um produto ali onde tem um teor de óleo maior, porque o germe está lá dentro, o farelo está lá dentro, então você tem um risco maior de oxidação. Então, visando um pouco do shelf life, a gente sempre indica que o plan sifter ali seja de material não mais madeira, né? Porque você tem uma facilidade maior da madeira de absorver umidade, de criar mofo e tudo mais. Então, a gente sempre indica trabalhar ali nos plan sifters já com os quadros de plástico, de polímero, onde você tem uma segurança de food safety, uma facilidade de limpeza e, principalmente, por exemplo, os plan sifters Fortrex da Sangatti, que tem um isolamento térmico das portas, então o risco de condensação lá dentro é muito menor. Apesar que a dica sempre dada é que a moagem do trigo para farinha integral é moagem com trigo seco, tá? Nós não umidificamos o trigo justamente por causa do problema do shelf life, que é um produto que tem uma característica de oxidação mais rápida por estar lá presente o óleo provindo do germe e do farelo. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre reforça para os nossos clientes. Atenção no seu plan sifter. Claro, se você tem um plan sifter já com madeira, não que não possa ser usado, possa, mas é um ponto de cuidado a mais, principalmente no controle ali dos bolores, de limpeza, para você não ter esse problema depois do produto final e ter essa oxidação do produto acelerada. Ok? Tudo isso para que todos tenham sempre o melhor produto e, principalmente, o melhor produto é aquele que é igual sempre o que o seu cliente pede, o que o seu cliente deseja. Tá? Como eu falei, é uma palestra ainda bastante rápida. Aqui é um pouco da ideia de como a gente está trabalhando hoje esse mercado. E, mais uma vez, agradecer a todos. E, Ricardo, não sei se gerou alguma dúvida a mais. Estou aí aberto para qualquer pergunta. Tá ok? Obrigado, Vou Rogério. tirar aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar para que a gente possa... Beleza. Obrigado, Rogério. Foi esclarecedor. Temos algumas perguntas. Antes, só para compartilhar, a volta da pedra em Pompeia, nas ruínas de Pompeia, você encontra padarias com moinho de pedra e os seus fornos, né? Então, isso é do primeiro século, do primeiro milênio. Então, no mínimo, aí temos quase 2.000 anos, pelo menos, de história de moinho de pedra. O Valnei pergunta, no mercado americano, a gente também vê a utilização do moinho de pedra? E aí eu complemento um pouco, Rogério. O que você vê na América Latina? Se os caras estão usando pedra, se os caras estão usando moinho de rolos, uma combinação, como é que é lá fora isso? Perfeito, ótima pergunta. Vou separar um pouco, tá? Vou falar um pouco primeiro aqui da América Latina. Alguns países não têm a legislação ainda como a americana e como a nossa agora da farinha integral, né? Então, muitos ainda vendem o farelo consumo humano e aí o cliente final mistura, faz a reconstituição, ou o próprio moinho de trigo faz lá a reconstituição da farinha, né? Então, a gente vê muito isso ainda acontecendo na América Latina, tá?
Alguns moinhos maiores, alguns grupos maiores já começam a identificar, até porque a demanda sempre parte do cliente final. Então, você já tem lá uma Nestlé, uma Bimbo lá fora pedindo essa farinha, e aí alguns moinhos, sim, já estão partindo para essa nova tecnologia, mas ainda... eu falo que no Brasil também nós tivemos esse boom, né, de moinhos de pedra e farinha integral mesmo, integral que eu digo na moagem integral do grão, a gente teve esse crescimento mesmo nos últimos 3, 4 anos, né, se a gente pode dizer, né? Alguns mais tradicionais já tinham esse produto mais tempo, claro, mas eu estou dizendo o mercado como um todo deu esse passo muito forte, e a Sangate enxergou isso de 3 anos para cá, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, sim, já existem moinhos de pedra, já existem também moagens com moinho martelo, e já existem moagens assim como nós aqui. Só que eles já estão um pouco mais à frente, porque a lei lá do grão, da farinha World Grain, é mais antiga. Então, lá você não pode, já há alguns anos, não vou cometer o pecado de quando, mas já faz tempo que a política de World Grain, ela existe, e você não poderia lá chamar produtos integrais a partir de reconstituição. Eles usam até alguns alimentos lá ricos em fibra, isso permite, né, que aí contém farelo, contém fibra de trigo, mas para ser classificado com produto World Grain, tem que ser a partir do que a nossa legislação pede hoje, da moagem de grãos. Então, sim, eles existem, sim. Existem algumas controvérsias lá da política de food safety da pedra, se a pedra não é, mas é um item natural. Então, ainda, isso não é... Se vocês me perguntarem, mas pode ou não pode, isso ainda não está claro, isso não está ainda definitivo, mas você tem que colocar a composição, por exemplo, das pedras, para saber se lá não tem nenhum tipo da pedra, algum material tóxico, né? Sei lá, um mineral. Mas é um mineral, né? Então, existe essa preocupação e, de fato, lá nos Estados Unidos, sim, eles já têm essa política há mais tempo que nós, e eles utilizam tanto a pedra quanto o banco de cilindros. Estão hoje muito semelhantes ao nosso mercado como se encontra hoje. Tem 2 perguntas aqui, do Alex e do Adalto, que eu vou tentar condensar numa só, Rogério. O Alex pergunta se num moinho com pedra em série, se você tem diferença nas raias, tá? Na raia que vai fazer o B1, B2, enfim. E o Adalto pergunta do tema da saudabilidade, se o moinho em série pode interferir, porque você pode não aproveitar o 100% do grão no moinho de série. Aqui, só para corroborar um pouco o que você falou, no YouTube do Sindustrigo tem uma definição bem bacana lá, bem didática, do que é farinha reconstituída e recombinada. Tá? Lá naquela definição, o moinho em série seria uma farinha recombinada, ou seja, você acaba não perdendo nada, porque a diferença que você vai ter, ao invés de ter o paralelo que você vai ter uma passagem só e boa, você está com essa farinha integral ali numa passagem só, mas se você tiver 2, 3 ou 4 passagens no integral, elas vão acabar se recombinando ali de um mesmo lote de trigo. Então, você não perde esse tema da saudabilidade, porque você ainda vai estar usando o grão inteiro de um mesmo lote para fabricar. Então, já está tentando aqui responder o meu amigo Adalto, e o Alex quer saber se muda o suco da pedra. Olha que pergunta difícil para você aí, Rogério. Exatamente, exatamente. Hoje não, tá? Hoje não, como eu disse, pessoal, é uma tecnologia que a gente vem aprendendo, vem se aprimorando. Hoje não, as pedras elas têm o mesmo suco. O que muda é a regulagem nas pedras, né? Então, o B2, você vai trabalhar com uma pedra mais folgada, o B3 menos e o B4 menos. Então, você vai apertando as pedras, mas praticamente elas têm a mesma característica, né? E sobre a farinha recombinada que você colocou, Mota, mesmo sendo moinho em série, o que ele constitui como farinha integral é que você está moendo o grão numa etapa e está saindo a farinha na outra ponta, né? Integral já. E não que você está separando e lá na frente você vai somar
que não necessariamente aquele farelo, a reconstituição, quando a gente faz no moinho, você soma lá, pega o farelo e o trigo, não necessariamente você está colocando o mesmo grão ali, o farelo e o trigo e a farinha do mesmo grão, né? Você está fazendo ali uma mistura depois do silo pronto, né? Então, até mesmo na palestra do Sindustrigo, eu achei muito interessante, eu não vou me lembrar o nome das pesquisadoras, mas elas comentam isso, olha, ainda existem dúvidas, ainda existem coisas que nós vamos aprendendo ali, mas, de fato, o conceito do integral é que você tem que processar aquele grão de trigo, seja ele numa etapa, ou seja ele moagem em série, que você vai separar ali e depois vai juntar, mas o fato é que o trigo ele entra e vai sair inteiro na outra ponta moído, né? Esse é o conceito, o conceito ali da moagem, né, integral. Eu não sei se vai gerar uma pergunta ou não, mas eu queria colocar, porque é uma pergunta que me fazem bastante. E até antes da resolução, eu falava, olha, X da questão, não temos uma definição para isso. Porque é o processo de decorticação, né? A decorticação, você tira até um percentual do pericarpo, da casca do farelo no grão. Você tira, e esse percentual você destina para farelo, você tira isso do processo. E aí as pessoas muito me perguntavam, aqui no Brasil e fora, mas, Rogério, se você está tirando, você então está descaracterizando, não é mais um 100% grão integral. E aí a legislação no Brasil veio a acabar com todas as dúvidas. Então, é permitido, sim, que você saque até 2% do grão ou 10% do farelo, que é visando exatamente essa decorticação para você garantir em pró a qualidade final do produto, aí, em termos de microtoxina e tudo mais. Então, não gera problema, vamos dizer assim, você não vai ter um problema de desclassificar ou descaracterizar a sua farinha integral pelo processo de decorticação. Ok. Não sei se existia uma pergunta dessa, mas ela era As bastante... duas. Você já respondeu as duas próximas perguntas. Uma era se existia o risco da presença de fragmentos de pedra. Você já colocou isso, que tem uma preocupação nos Estados Unidos sobre esse tema. E meu amigo Emanuel pergunta sobre o que temos em relação aos novos padrões do que é farinha integral e até qual percentual pode ser retirado do farelo, pericarpo, germe, né? Então, você respondeu lá naquela palestra, ela fala muito claramente, são 2% ou 10% do farelo, né? Exato. Então, basicamente, é você poder permitir ao moinho que faça esse polimento, seja com uma polidora convencional, com alguma tela mais abrasiva, ou como a brunidora, que é muito utilizada nos moinhos de duro, né? Que você pode tirar um pouco mais, exatamente para melhorar o shelf life do produto. Então, Emanuel, na palestra que tem no nosso Sindustrigo, lá no YouTube, você consegue entender bem esse tema, as pesquisadoras explicam bastante isso aí, mas é 2% do grão intacto você pode tirar. Tá? Perfeito, Mota. E se você me permitir eu completar, todos os moinhos vivem... Agora até deu uma melhorada um pouco, né? Que era o grande problema que vamos falar do DOM, né? Que alguns moinhos mais no sul sofrem desse problema, né? De algumas safras mais, outras safras menos, mas é uma preocupação. E aí você tem sempre aquele problema. Se na farinha branca ele já era um problema, porque o percentual de DOM permitido no grão é maior do que o na farinha. Então, poxa, como que eu sou obrigado a receber um grão que vai ter contaminação maior e a farinha menor, né? Claro que isso na farinha branca se explica porque o DOM, a micotoxina, ela está muito mais no farelo, na casca, na parte externa do grão. Então, você tenta buscar isso, né? Mas quando a gente fala na farinha integral, isso se complica por tudo, né? Porque não tem mais o farelo que você vai separar. Você vai moer o grão inteiro, então o que está no grão vai para a farinha final. E ainda continua, porque o grão de trigo, você pode ter até 2.000 microgramas por quilo ali, né, de DOM, enquanto a farinha integral é 1.250. Então, ou seja, se você tiver um grão com DOM acima do que é permitido na farinha, ele vai.
Então, se você não tiver um processo desse, como uma decorticadora ou uma polidora mais intensiva, para você abaixar e para você diminuir essa contaminação do DOM, você não pode utilizar esse trigo. É fato, simples assim, né? Por exemplo, com a decorticadora, né, a gente tem ótimos resultados, né? Você tem até uma redução aí de 50%, de 60%, 40% na contaminação em DOM. Então, ela te traz uma solução muito grande para esse problema, né? Eu trabalho só com trigos importados e eu não tenho esse risco. Perfeito. Se você não tem esse risco, ok, né? Não precisaria, mas para a gente aqui, principalmente lá para os Moinhos do Sul, é uma preocupação constante, né? Ok. Rogério, tem uma pergunta sobre moinho martelo. Sempre uma preocupação. Moinho martelo é causa de incêndio, de explosão. E ele pergunta para você o que mudou com relação à segurança. Perfeito, Mota. Essa é uma busca cada vez mais de todas as empresas, né? A preocupação com a segurança. E, de fato, né, a gente sempre fala, o moinho martelo, entre os sistemas de moagem, ele é o que tem o maior risco. Fato. O que acontece hoje, que a Sangate, nos equipamentos que a gente montam, né, você tem uma infinidade de sensores e controles para evitar esse risco, né, ou pelo menos amenizar. Então, você hoje tem sensores de temperatura nos mancais e sensor de temperatura interno no produto, onde você monitora online isso, com alarmes para desarme, sensor de vibração, né, então a gente coloca lá sensor de vibração, se caso venha causar algum desbalanceamento, algum produto que entrou e causou um desbalanceamento, você monitora a vibração do moinho martelo, detectores de faísca, né? Então a gente tem detectores de faísca que vai dentro da câmera de moagem, se caso gerar uma faísca, ele aciona um alarme, e até os casos mais extremos, que é claro que são itens opcionais, que é acordado com cada cliente, e até alguns casos onde a gente implantou o próprio splinter com água ou injeção com CO2 direto dentro da câmara de moagem, né? Então, além dele parar o equipamento, você pode acionar uma injeção de CO2, por exemplo, dentro do equipamento, já prevê, tentando aí amenizar algum risco de explosão, alguma coisa desse tipo. E o segundo ponto, além de todos esses controles, é a forma de instalação, Mota, sem dúvida. É você não conectar um pneumático direto no moinho martelo, para que ele não vá direto para o filtro, né? Porque ele explode e joga para o filtro, e aí vira uma explosão em cadeia. Então, você tentar aí colocar algum equipamento entre o moinho martelo e o filtro, para que você tenha ali alguma barreira, seja uma válvula rotativa, uma rosca, alguma coisa nesse sentido. E nem vou comentar as bocas de explosões, né? Isso já é padrão, isso já é algo que não dá para se pensar sem, né? Que se caso você tenha uma explosão, que ela seja direcionada e controlada aí para um local de controle, né? Que são as bocas de explosão que a gente tem aí, tanto nos moinhos martelo, filtros e tudo mais. Mas é uma preocupação constante, sem dúvida. Ok. O Jorge pergunta sobre que provavelmente o resultado do produto final da moagem de pedra leva a uma menor absorção de água quando comparado à farinha produzida em moinho martelo e de rolos devido ao amido danificado. Ele quer saber se você tem essa informação, ou seja, ele quer saber se tem na panificação, se a moagem de pedra tem um resultado de rendimento menor de pães, por exemplo. Talvez... se a gente for falar da panificação, que é uma tendência de ser uma farinha mais fina, sim, um banco liso, um banco moinho martelo e de cilindros, ele vai te danificar mais o amido, ele vai produzir partículas mais finas. Claro que você tendo partículas mais finas, você tem uma área de contato maior para absorção da água, vai danificar mais o amido danificado absorve mais a água. Então, é uma tendência, sim, né, da pedra você ter menor absorção de água. Porém, cuidado, né, porque eu posso estar fazendo uma moagem, uma farinha no moinho de pedra, com as pedras bastante apertadas e gerando uma farinha fina, e eu posso estar trabalhando no moinho martelo ou no banco de cilindro, folgado e produzindo uma farinha grossa. Então, eu estou comparando ali, se a gente for procurar as duas regulagens iguais, né? Olha, vou apertar minha pedra para fazer uma farinha fina e vou apertar meu banco de cilindro para fazer uma farinha fina. Aí sim, comparando abacaxi com abacaxi,
há uma tendência, sim, do moinho de pedra você ter uma absorção de água um pouco menor, tá? Menor por causa disso que eu já comentei. Mas isso está ligado muito no teu produto, né? Na característica do teu cliente quando pede o seu produto. E outra, panificação. Panificação é uma tendência de ter farinha, panificação industrial, desculpa, né? Mas existem panificação, por exemplo, food service, né, voltada à padaria, que ele não está procurando uma farinha tão fina assim, né? Ele pode ser uma farinha mais semolada, mais grossa, não busca essa... Então, aí vai muito do seu produto final, da característica do seu produto final. Mas existe essa tendência, sim. E um pouco da observação também, para quem tem o moinho de pedra ou moinho de rolos, é a observação na própria panificação, no teste de laboratório, né? De como é que se comporta a panificação de rolos, é o que você falou, depende bastante também da regulagem. Depois, até uma sugestão, Mota, depois para o Valnei, para a Cristina, do Sindustrigo, próxima etapa, né? Se nós conseguíssemos trazer um utilizador de farinha integral, para que nos possa falar a diferença das farinhas X, Y integral, porque realmente eu não tenho essa expertise lá na panificação, no pastifício, não sei se alguém aqui poderia, mas é um tema interessante para a gente ir à próxima etapa agora, né? Quem utiliza a farinha, se ele identifica essas diferenças e o que é importante para ele, né? Para nós, como fornecedores, seria talvez um tema interessante. Sim, sim. Rogério, aqui não há mais perguntas. Acho que você foi muito claro e acho que o pessoal está satisfeito. Queria agradecer aí a palestra que você fez. Perfeito. Eu que tenho que agradecer. Obrigado mais uma vez, Valnei. Obrigado a Cristina, ao Sindustrigo. Obrigado, Max e Ricardo, pela ajuda aqui, muito rica. É um prazer sempre poder participar desses encontros, né? Espero que tenhamos encontros presenciais, como eu disse, né? Eu prefiro muito mais, e vamos ter, com certeza, e colocar sempre à disposição, seja aqui no Sindustrigo, seja algum moinho tem alguma dúvida maior em particular, se algum tiver algum caso muito particular, pode nos chamar, que a gente está aberto aqui para discussões e tentar levar sempre no último slide o melhor produto, sempre. Obrigado mais uma vez, desculpa qualquer falha aqui, qualquer coisa, e me coloco sempre à disposição. Ok. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Max, Rogério. Valnei, quer fazer o fechamento? Está me ouvindo? Sim, quero. Olha, Rogério, foi muito além das expectativas, parabéns. Claro que tu contou com a ajuda do Ricardo e do Max, né? Mas foi muito além. Parece que a galera aqui combinou para tentar te pegar na curva, né? Porque foi bastante pergunta complicada de ser respondida, mas não foram bem sucedidos, tu escapou de todas. Na próxima eu venho mais preparado, vamos ver se eu te pego, né? Mas muito bom, parabéns, adorei a palestra, adorei, aprendi, e tem outras questões aqui para frente. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelos nossos moderadores, e vamos agora aguardar o encontro da cadeia, que é em novembro. A gente vai fazer um bate-bola importante também. E contamos com todos lá. Acho que é só isso, né? E vamos em frente. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tudo de bom. Bom final de semana.